Olá. Bom, hoje a ideia é seguir um pouquinho mais adiante, assim, mas eu também não sei se vai dar, porque tem muita coisa, e porque a gente vai abordar um período mais longo, assim, da história do que a gente chama de Nova República, que eu classifiquei arbitrariamente, como eu mesmo falei no primeira vez que eu conversei com vocês, que foi uma divisão completamente arbitrária, você não tem por que concordar. Mas eu vou aqui fazer um argumento sobre por que você tem algo que eu chamo de uma espécie de bipartidarismo que vai justamente de 94 a 2018, que eu vou aqui carinhosamente chamar de petucanismo. Se você é muito, tem uma relação um pouco mais subjetiva, um pouco mais afetiva com um lado ou com o outro, você pode discordar e até achar raiva do que eu estou dizendo. Mas só para tentar um pouco aceitar o argumento, só para entender o argumento sem precisar concordar, eu faço uma pequena regressão para a fundação desses partidos, certo? Bom, o PT ele é fundado por um grupo heterogêneo, de centro-esquerda, alinhado à centro-esquerda, né? Formado por opositores à ditadura, formado e tinha sindicalistas, intelectuais, artistas e católicos ligados à teologia da libertação, lá em 10 de fevereiro de 1980, certo? Ele nasce rejeitando a tradição varguista, né, o varguismo, que dá origem ao PDT, o PTB também, de uma certa forma, e também em recusando o modelo soviético, o modelo chinês de socialismo, propondo uma espécie de socialismo democrático, né? Com bases mais gramscianas, pode-se dizer assim. Enfim, então aqui eu coloquei, né, que confluência do sindicalismo basista com a intelectualidade de esquerda anti-stalinista. Agora falando do PMDB, perdão, do PSDB, ele nasce em 89, a partir de uma cisão do PMDB, porque eu vou falar depois, na verdade, um pouco. Mas tinha falado um pouco que o PMDB ele sofreu um racha interno no decorrer. Falei um pouco, né, no decorrer do governo Sarney, mas eu vou até falar um pouquinho mais depois, que mesclava nas minhas regressões, né? A social-democracia, continuando, a democracia cristã, o liberalismo econômico e social, certo? PSDB, ele é sugerido, o nome, né, ele é sugerido pela primeira vez como uma derivação do MUP, né, que é esse Movimento de Unidade Progressista, que é uma galera do MDB, do PMDB daquela época, né, que estava insatisfeita com a falta de clareza ideológica do PMDB, digamos assim. Era a facção mais à esquerda do PMDB, que nasce, né, praticamente em 87, num encontro suprapartidário que reuniu esse MUP, o PSB e alguns outros partidos de esquerda e centro-esquerda. E eu concluo, se os dois partidos eles são fundados em bases progressistas heterogêneas, com alinhamento mais evidente para a centro-esquerda, pegando assim, desde o socialismo democrático até a democracia cristã. É basicamente a base de uma centro-esquerda, né? Ambos eles são fundados a partir da classe média e classe trabalhadora de São Paulo. E ambos tinham uma plataforma muito parecida e disputavam o mesmo eleitorado. Então, quando eu falo de um neobipartidarismo, você tem um neobipartidarismo que é um unipartidarismo de duas fases, é um estilo de republicanos e democratas. Por um tempo se prosperou essa tese de que o Brasil teria evoluído para esse modelo e que. Mas como que é sempre um erro quando tentam se decretar o fim da história, a gente vê que as coisas não são um pouco mais dinâmicas e complexas do que certas análises que se fazem, mas não respeito o tempo histórico de cada pensamento. E a gente faz uma outra pequena regressão para a fundação do Centrão, certo? O Centrão ele nasce das lideranças parlamentares de maioria conservadora, nas discussões da Constituinte. Então, eu estou falando da facção mais conservadora
do MDB, que depois vira PMDB, da facção mais conservadora, que é quase inteira, né, da Arena, que virou PDS, PFL. E eu falo aqui, né? E também os outros partidos, PL, PTB, PTC, todos esses partidos, eu vou até falar um pouquinho mais para frente, eles eram muito novos, muito pouco estruturados. Então, se você for parar para pensar, a aliança, ela era muito mais pragmática do que uma espécie de alinhamento de programas ou algo do tipo. O PMDB ele se divide em três facções, aí eu coloco aqui, a esquerda, a direita, ao centro. Bom, esses parlamentares que estavam distribuídos em diferentes partidos, eles tinham identidade ideológicas entre si, e principalmente uma relação com o meio rural, porque a forma como a opinião pública se forma no meio rural é diferente como a opinião pública se forma no meio urbano, e eu vou falar um pouquinho mais depois sobre isso, sem tentar me prolongar muito para não esbarrar em nenhuma casca de banana. Mas existe uma certa relação, que não acontece só no Brasil, em que você tem uma tendência do meio rural a um alinhamento mais conservador, enquanto uma tendência do meio urbano a um alinhamento mais progressista. Mas essas são tendências, e como Antônio Carlos Magalhães dizia, cada hora que você olha para o céu, tá de um jeito. Meio que conceito de tempo e clima, não sei. Sem me prolongar, vamos lá. Então, vou até ler essa parte que é importante. Vai. A frase sistema partidário eleitoral recém-modificado por emenda constitucional favorecia, de um lado, iniciativas individuais em detrimento da fidelidade ao programa da agremiação. De outro, induzia de modo tópico e informal, mas para além das fronteiras partidárias, a aproximação ou afastamento entre os constituintes, grupos informais, tendo por motivação questões regionais, estaduais ou locais, afinidades ou divergências de interesses, ambições similares ou concorrentes, quanto às verbas e cargos do governo. Porque no fim do dia, você pode falar a disputa no fim é sempre por isto aqui: verbas, orçamento, orçamento. Bom, Centrão serviu de base para o apoio do governo Sarney, que não contava com o majoritário do MDB. O desgaste popular do PMDB ocorre pela falta de uma sinalização clara sobre os princípios ideológicos do partido. Aí eu coloco o Centrão como consequência de um federalismo deficiente. Federalismo não muito bem resolvido na Constituinte de 88, que também não soube muito conciliar um Brasil que antes, além de um Brasil de classes, além de um Brasil de regiões e de muitas desigualdades, detrimento desses cortes, você tem um Brasil urbano e um Brasil rural, que também não foi muito bem observado. Muitas coisas não foram muito bem observadas na Constituinte, até porque o consenso era pequeno. E aí eu tento aprofundar um pouquinho mais nessa questão do meio urbano e o meio rural como de tendências mais conservadoras ou mais progressistas. É claro que eu vou sempre repetir isso, que você nunca pode tratar com maniqueísmo nenhuma condição. Mas eu tento argumentar aqui que, apesar de existirem movimentos sociais em áreas rurais, movimentos conservadores em grandes cidades, existem lugares de onde é mais fácil e onde é mais difícil fazer a disputa política a depender do que se defende. E que não é apenas no Brasil que isso acontece. Então, eu coloco um corte aqui de meso ou micro-regiões, eu sempre me confundo se isso aqui é meso, micro-regiões. Acredito que seja meso, mas ou não sei. Bom, aqui eu estou fazendo, aqui são as eleições de 89 e aqui eu estou falando das eleições de 2002. Você vai ver que, se você tirar aqui do ponto de análise o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, que são redutos brisolistas, a grande vitória do Lula, a maior parte das vitórias do Lula, mesmo em 89, se dá em grandes cidades, em grandes cidades. A exceção de São Paulo, que é uma grande cidade aqui, não acaba não voto majoritário para o Collor, algumas outras também, mas você vê que onde o Lula ganha é em capitais, que são todas capitais ou grandes cidades. Por exemplo, aqui a gente tem Mossoró, né? Enquanto, mesmo aqui nas eleições de 2002, porque lembra sempre que essa discussão do que é conservador e o que é progressista está sempre
sujeito a uma régua, sujeito a uma métrica. Aqui você tinha uma métrica, aqui você tinha outra. Nesta métrica daqui, o Serra era a representação da candidatura mais conservadora. E se você for olhar aqui, recantos mais rurais permanecem com o Serra. Então, sem me prolongar muito, isso aqui me deu vontade de colocar o quadrinho dos dados analíticos antes. Às vezes eu dou umas de louca e boto antes, às vezes eu boto depois, geralmente eu estava botando depois até aqui. Aí eu não sei se tem uns que eu boto antes, depois, enfim, a gente vai ver. Aí eu tô colocando alguns destaques para o governo Fernando Henrique. Coligação dele, juntava PSDB, PFL, PMDB, PTB e PPB, desculpa. O PFL era um daqueles que viraram Arena, que depois virou PDS, tá bom? E o PDS virou esse aqui, ó, PPB, certo? Que depois ia virar PP e que agora é progressistas. Então, a Arena, que era o partido da ditadura, hoje se chama Progressistas, tá bom? Enquanto o outro dissidente da Arena, que agora virou União Brasil, mas antes de se chamar União Brasil, se chamava Democratas. Então, eu preciso sempre tomar muito cuidado com essa questão de nome, porque se a gente for olhar aqui, ó, chama social-democracia brasileira. Talvez um dia isso aqui foi social-democracia brasileira, sem querer fazer muita análise, mas hoje em dia não é a pauta da social-democracia não é uma pauta relevante para o majoritário do partido, e isso não é nenhuma, até aqui me desculpa, não tem nenhuma subjetividade, é uma questão objetiva. Você não pode, principalmente no Brasil, que você tem nomes, partidos se mudando o tempo todo, se bobear. Eu às vezes me perco, estou acompanhando, fico acompanhando isso o tempo todo. É um negócio muito complicado. Então vamos dar os destaques aqui. Privatizações sim da paridade cambial, tripé macroeconômico, Bolsa Escola, Vale Gás, Bolsa Alimentação, pico de demarcações de terras indígenas e quilombolas, política externa amigável, aumento do desemprego, criação dos medicamentos genéricos. Dados analíticos do governo. Você teve uma estabilidade na inflação relativa a 94. Aqui eu coloquei até os dados da inflação, aqui eu tenho 94 o ano inteiro, deu 1.093, e em detrimento do crescimento econômico, que acaba se tornando no fim, esse o grande dilema do Fernando Henrique. O Brasil ele não consegue crescer sem inflação. Quando não tem inflação, para de crescer. Isso, na verdade, acabou virando uma questão muito recorrente desde a implementação do Plano Real. Quando o Brasil começava a crescer muito, vinha inflação, para cessar a inflação, vinha com uma recessão e para aí. Então, você tem o desemprego indo de 8,3 para 19, principalmente no final. O segundo mandato foi especialmente desastroso. O PIB, ele cai, né, bastante, mas nem um pouquinho, cai quase 100 bilhões de dólares, e o salário mínimo tem um reajuste de 70 para 200. Bom, então a gente vai falar aqui um pouco da nova ordem mundial, né, o liberalismo. Por que isso? Eu escrevo aqui que o Fernando, não é como se o Fernando Henrique tivesse inventado que privatização era a coisa maravilhosa do mundo e era isso que a gente tinha que fazer mesmo. Era o Fernando Henrique, não somente, mas era também o FMI, era também a OCDE, tudo que eu coloquei aqui, ó, organismos financeiros multilaterais. E o que eles falavam? Bom, ele falava, as estatais eram um lugar de ineficiência produtiva somada ao empreguismo natural do serviço público brasileiro, que, portanto, só a iniciativa privada poderia realizar a mudança pela qual a sociedade, na avaliação do governo, deveria passar, o famoso choque de capitalismo, ou seja, mais produtividade, mais concorrência, mais eficiência. Para a FHC, o Estado já havia feito demais, criando todas as condições para que o desenvolvimento do país em bases capitalistas para o desenvolvimento, né? Missão que deveria ser cumprida agora pelos próprios capitalistas agindo livremente no mercado, a quem caberia o Estado apenas regular. Então, esse negocinho aqui eu coloquei, é recente até, foi o próprio PSDB que compartilhou no Twitter deles, e eu falei, olha só que ótimo, isso aqui é didático. E você tem o placar das privatizações, Fernando Henrique 63, Bolsonaro 0. E aqui embaixo um gráfico importante que coloca as privatizações em perspectiva de 90 a 14.
né? Você percebe que já começa uma série de desmobilizações, uma série de privatizações de empresas estatais nos governos Collor e Itamar, você tem a Uzi Minas, a CSN, a Embraer. E no governo Fernando Henrique isso tem um pico, né? Aqui nesse dado está dando 49,2. No próximo slide eu acabei que estava lá 78. Foram fontes diferentes, mas não sei dizer qual que é a certa. Isso é muito complicado até um determinado período e é mesmo difícil hoje em dia você ter acesso a um dado transparente. É uma questão que a gente ainda tem muita dificuldade. Vem melhorando, mas ainda tem muita dificuldade. Ai, vamos lá. Para os críticos das privatizações, faltou ao governo critérios objetivos para a venda das empresas. Muitas foram vendidas rapidamente, com preços mínimos muito abaixo do valor real de mercado. Para setores ideológicos mais nacionalistas, a capacidade de planejamento estratégico do governo que ficaria seriamente comprometida na medida que setores como distribuição de energia elétrica e telecomunicações estavam sendo transferidas para as mãos do setor privado, certo? Eu grifo aqui, eu coloco dois grifadores, um de vermelhinho e um de verde. Por que isso? Porque na vida e na política não cabe maniqueísmo. Você teve, por um lado, a privatização do setor das telecomunicações trouxe uma ampliação muito grande no acesso, que não se tinha anteriormente. Era muito difícil você ter uma linha telefônica, a cobertura rural era ridícula, a cobertura urbana era ridícula, era quase que um patrimônio você ter uma linha telefônica. Tinha coisa até de você comprar a linha telefônica para especular, como se fosse uma casa. Então era muito complicado, e a questão da privatização, nesse caso, acabou sendo muito positiva. Mas para o caso da energia elétrica, por exemplo, acabou trazendo algumas repercussões muito negativas que, inclusive, impactaram muito, muito seriamente o governo Fernando Henrique. E você vai ver que essas discussões ficam até hoje, por exemplo. Hoje já está se discutindo de novo a privatização da Eletrobras, aparentemente vai passar isso aí. Só que depende muito, né? É sempre uma questão muito complicada a questão de energia elétrica, né? A questão de energia elétrica. Aí eu falo um pouco dessa política nacional de desestatização e o câmbio, né? Qual que era a estratégia política do governo Fernando Henrique? Ele passou a argumentar que a Constituição ela era, o que eu coloco aqui, ó, estatista e corporativista, né? Eu coloco, foram relacionados que aparecem no discurso com caráter pejorativo, fortemente associados ao atraso e à ineficiência. Assim, não querendo fazer constatações, mas vale ressaltar, porque ele havia sido membro da comissão de sistematização, se não presidente da comissão de sistematização da própria Assembleia Constituinte, que a gente falou lá no primeiro vídeo, que ele estava lá, né? Afinal, ele era senador para São Paulo, ele era um deputado constituinte, né, no caso, certo? Bom, e o que o governo Fernando Henrique fez? O governo ele tinha uma aliança com o maior partido na época, que era o PFL, que era o herdeiro lá do PDS, um dos, porque acontece que o PDS acaba virando PFL e PPB, né? Então vamos lá, foi fundamental esse negócio aí. Num quadro de muitos partidos e cultura política individualista, o que eu estou falando aqui da cultura política individualista? Disso daqui, ó. Disso daqui, certo? Então, nessa cultura política individualista, certo? O governo Fernando Henrique monta uma estratégia política concentrando poderes em arenas restritas, buscando dessa forma minimizar os conflitos dentro do sistema político. Assim, Fernando Henrique conseguiu aprovar muitas medidas de seu ideário reformista, contrariando interesses, desconsiderando o caráter impopular das medidas. E essas coisas geralmente têm consequências, né? Bom, as privatizações totais geraram 76 bilhões, como eu falei, nesse aqui está 78,6, desculpa. E lá no outro slide estavam lá 48, né? Mas o que eu quero dizer 20 anos depois, em 2017, o lucro da Vale foi de 34 bilhões de dólares. Para garantir uma entrada de dólares, o governo ele mantém uma taxa de juros alta e para financiar, não financiar, o câmbio artificialmente elevado.
certo? Porque naquela época ainda você tinha o que a gente chama de paridade cambial, R$ 1 era igual a $1. A cotação do real valorizada em relação ao dólar prejudica a economia brasileira, uma vez que facilita as importações e dificultam as exportações. Portanto, prejudica a produção e o mercado de trabalho. Mesmo com as privatizações, a carga tributária seguiu em ascensão. Alguns avanços sociais, especial no campo, foram conquistados. Entretanto, isso desencadeou uma contra-reação por parte do movimento ruralista. E isso aqui é muito interessante, porque foi o pico das demarcações de terras indígenas e quilombolas, mas foi também o pico de mortes não acidentais no campo. Foi mortes em conflito no campo. Aí agora a gente chega na emenda constitucional da reeleição de 97, né? Até 97, Fernando Henrique ainda tinha uma popularidade boa, alta, decorrência do sucesso do Plano Real. E em 95 já estavam costuradas algumas articulações do parlamento para a emenda da reeleição. Em junho de 97, a emenda constitucional ela foi aprovada no Senado Federal no segundo turno por 62 votos favoráveis. Aí essa aqui foi a votação na Câmara, no Senado. Essa aqui é a bancada da Câmara dos Deputados, a eleita em 94, 94, né? Bom, aqui eu peguei uma manchete da Folha de São Paulo, que um deputado conta que recebeu din-din para votar na reeleição. A partir desse momento, será permitida uma reeleição para todos os cargos executivos, presidentes, governadores e prefeitos. Eleição presidencial de 98 não trouxe grande surpresa. Fernando Henrique vence primeiro turno, 53,06%. Luiz Inácio Lula da Silva, 31,71%. Ciro Gomes, 10,97%. Outros 3,7%. E aí a gente tem o segundo mandato do governo Henrique Cardoso. Crise do mundo emergente, 99, crise energética, né? Quando eu falei, grifei que foi especialmente problemático a questão da privatização, da desestatização do setor de energia elétricas, teve também um pouco de relação com o que vai acontecer logo em seguida, certo? Mas vamos falar primeiro dessa. Eu chamo de. Tem gente que chama, separa em três, né? Falar crise asiática, crise do México, crise da Argentina, crise russa. Só que todas elas aconteceram no espaço de 3 anos, 4 anos no máximo. E por isso eu chamo aqui de crise do mundo emergente. Eu devia até expandir isso aqui. Seria de 97 a 2001. 2001 que os últimos países, principalmente o Brasil, mas antes até, né? A partir de 99, você tem uma ruptura. O Brasil ele sofre um grande baque. E o segundo grande baque é na crise energética. Vamos lá. Enquanto foi incentivado e cobrado pelas nações desenvolvidas detentoras de capital no FMI, um intenso processo de desestatização econômica, porque eu não falo, não é que o Fernando Henrique simplesmente acordou um dia invocado e falar, hoje eu acordei, agachei a Constituição, aqueles livros lá, tudo cheio de empreguismo, estatismo e esses ismos aí. Como eu disse, a nova ordem mundial é mundial. Então foi o Fernando Henrique que acordou também e falou, quero fazer tudo isso. A despeito de que executou tudo muito bem, com grande maestria. Mas ele foi... Bom, o capital privado passou a compor parcelas significativas da receita desses estados emergentes, e em muitas delas de curto prazo, de teor especulativo. E aqui eu cito, antes de citar isso, eu vou explicar que não foi apenas o Brasil que adotou uma estratégia parecida que o Plano Real teve a princípio, que foi o câmbio fixo e alta taxa de juros para atrair dólares loucamente e segurar isso. Só que isso foi replicado por muitos outros países, até porque foi de uma certa forma incentivado. E a crise começa mesmo em julho de 97, quando a Tailândia tem um colapso financeiro na moeda deles, que foi forçada a flutuar, foi forçada a aderir à paridade fixa, depois de que isso aqui, ele foi forçado. O que aconteceu exatamente? Os investidores, eles jogaram dinheiro lá na Tailândia, atraíram dólares loucamente para a Tailândia, na expectativa de que seria pago
um valor de bate tailandês pareável em dólar. A partir do momento que a Tailândia não se via mais como é, ter dólares suficiente para compensar a sua moeda, você tem uma fuga de capitais quase que instantânea, porque as pessoas falam, ah, não, ele vai desvalorizar a moeda e o que ele vai me pagar não vai ser o suficiente. É aí que estava a graça, mas assim, se você coloca 40% de juros sobre uma moeda indexada a uma moeda estrangeira, para um país de terceiro mundo, é até meio que dado que não vai pagar, né? Mas por um momento acreditaram que iam pagar ou só quiseram especular de curto prazo. Mas o que eu quero dizer? Acontece uma fuga de capital e a Tailândia já tinha uma dívida externa. A dívida externa dela já estava em 100% e pula para 167% do PIB quando ela adota essa flutuação do câmbio. Porque aí é que tá. A sua dívida com o FMI não vai estar na sua moeda local, ela vai estar fixada ao dólar, muito provavelmente. Ou alguma outra moeda estrangeira de grande impacto. Bom, aí eu cito alguns países que tiveram um aumento muito brusco na dívida externa e que os países recentemente industrializados saíram muito melhor. E aqui, ó, todos os países que são recentemente industrializados, se falar de Japão, China, Tailândia não, perdão, Vietnã, a situação não pegou tanto. Mas, ó, pegou quem? Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas. E acontece em 99 que o Brasil abandona o regime de paridade cambial e países como Argentina, Rússia, México também sofreram desvalorizações fortíssimas nas suas moedas. O Brasil ele chega a pedir dinheiro para o FMI 3 vezes, ele triplica o valor da dívida externa em 8 anos e aumenta a carga tributária de 29,8 para 35,8% do PIB, que foi um dos maiores aumentos um dos maiores aumentos de carga tributária já registrados na história. E em 1999, entra em vigor um tripé macroeconômico. O que é esse tripé macroeconômico, certo? Ele é baseado em 3 medidas. Uma medida no fiscal, uma medida no monetário e uma medida no cambial. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro, superávit primário, que é o fiscal. Parece até uma obviedade. Porque de fato é uma obviedade, né? Que diz o superávit primário? Bom, o governo ele não pode gastar mais que ele arrecada. Pô, mas assim, até todo mundo, né? Câmbio flutuante. Certo, a partir de agora você não tem mais uma moeda com valor pareável com o dólar, você tem um câmbio que pode se valorizar ou se desvalorizar. E metas de inflação, o que basicamente arbitra. Bom, um aumento de inflação diz um modelo, porque aí é que tá, você tem um modelo econômico, só que esse modelo, ele pode funcionar ou não, empiricamente. O que diz um modelo? Assim, o modelo é um negócio muito engraçado, porque o próprio Fed fala, o próprio Fed dos Estados Unidos fala, modelo a gente tem 400, nenhum funciona. Nenhum funciona. Mas assim, diz o modelo que é um sinal de inflação. O sinal de inflação é uma questão de sobredemanda. Sendo uma questão de sobredemanda, quando você aumenta a taxa de juros, você encarece o acesso ao crédito, e encarecendo o acesso ao crédito, você diminui uma parcela da demanda, a parcela da demanda dependente do crédito. Só que algumas particularidades da economia brasileira fazem com que a questão do crédito não tenha uma grande relevância com a questão inflacionária, mas as questões cambiais acabam tendo uma relação muito mais intrínseca com a inflação quando acontece no Brasil. Ou é fiscal, como era antes, que você tinha uma emissão louca de moeda para compensar déficit, ou depois virou cambial. Nunca a questão era monetária, mas
esse foi o que, na minha humilde opinião, você pode discordar também, que foi o maior equívoco do tripé macroeconômico na sua concepção. O erro conceitual dele foi não considerar as variáveis da economia brasileira, considerar somente um modelo estéril e carregadamente ideológico, certo? Então, assim, na época, o ponto mais polêmico foi o câmbio flutuante, porque as pessoas, elas temiam, de fato, um surto hiperinflacionário, assim, que o câmbio não tivesse sob controle, não tivesse pareado, porque de 94 até 99 você tinha um câmbio fixo. Eu acredito que por um tempo tenha entrado as bandas cambiais, mas sempre em padrões fixos, certo? No próximo tópico, né, a crise energética de 2001. Você já tinha, no início dos anos 90% da energia brasileira se dava por meio de hidrelétrica, certo? Você teve, como sempre, né, você tem uma falta de chuvas que diminui os reservatórios e questões estruturais, você já tinha na questão do apagão de 2001. Porque você não só tinha uma dependência alta da hidrelétrica, 90%, né? Como você tinha passado por uma privatização do controle de empresas estatais, que incluía centrais de distribuição de energia elétrica. Das transferências finalizadas, destacam-se as ocorridas nos estados da região Sudeste, como Rio de Janeiro e Espírito Santo. O governo ele tinha criado em 98 o Operador Nacional de Sistema Elétrico para gerenciar o Sistema Integrado Nacional. Que é esse sistema? Ele é um sistema que liga vários subsistemas de forma que se você não tem, se falta condições de se produzir energia elétrica em uma determinada região, uma outra pode suprir. Hoje, se eu não me engano, hoje, o sistema ele já integra todos os 26, ele só não consegue integrar ainda o estado de Roraima, que ainda depende da energia da Venezuela. Mas o Operador Nacional de Sistema Elétrico ele serviu para isso, né? Para fazer essa integração. Não havia, não havia. Bom, só que isso também não estava pronto. Tipo, estava criado o operador, mas as redes de integração dos subsistemas não estava pronta. Quando a energia. Vamos lá, vamos ler aqui que eu coloquei. Quando a crise energética era tida como uma forte possibilidade, não havia redes de transmissão suficiente, tá bom, que eu falei. E não tinha termoelétrica também, que depois construiu termoelétrica. Dessa forma, uma das principais causas do apagão foram diante dos problemas de ordem estrutural e natural, a falta de planejamento por parte do governo federal para uma crise que já estava sendo prevista pelo setor elétrico no atraso e o atraso na tomada de medidas. Cenário social brasileiro de 2002 e risco Lula. Bom, então 2002 já é um ano de terra arrasada. Você tem, de 98 a 2002, você tem um governo praticamente pedindo de joelhos para o FMI dinheiro 3 vezes. Você tem um apagão, uma crise que afeta especialmente países emergentes em processo de desindustrialização, de terceiro mundo, exatamente como a nossa cara, exatamente com a nossa carinha. E então o cenário de 2002 ele acaba sendo um cenário de muita terra arrasada. Eu coloco aqui alguns dados para tentar ilustrar um pouquinho a situação. Você tem um índice o IPCA dando 12,53%, a taxa de desemprego dando 19%, o dólar chegando a 3,90, só que com um salário mínimo de R$ 200, e uma cesta básica custando R$ 200,22, seria o equivalente a uma cesta básica custar R$ 1.213 hoje. Eu acho que agora deve estar uns 800. Perto, chegando lá. O risco Lula. Parte dessa valorização cambial, no caso, pode ser explicada por uma fuga de capitais causada por grandes operadores do mercado temendo a eleição de Lula. Eu pego algumas manchetezinhas, né? Tem Folha, Estadão. E vamos lá. Eleições presidenciais de 2002, da arrogância tucana, carta ao povo brasileiro. Eu não sei porque eu coloco esses títulos, mas o fracasso da tática tucana de alianças e a conjuntura social desfavorável ao establishment. Mas por que é o establishment? O establishment é a ordem social vigente, a ordem social política, no caso.
não tanto social, mas no caso establishment, eu estou tratando aqui establishment político, certo? Por que que isso aqui não é favorável? Porque são dados extremamente desfavoráveis. Se você pega isso e ilustra na vida de, partindo do pressuposto que a maioria da população é pobre, essas coisas não são muito legais. Mas falando agora falando da estratégia política, você tem um racha na coligação, que era a coligação do Fernando Henrique, PSDB, PFL, PMDB, PTB e PPB. Porque o PSDB ele queria que o próximo candidato fosse um candidato do PSDB. Só que você tinha dentro do PFL o movimento para querer lançar como cabeça de chapa da coligação a governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, que era do PFL, certo? Mas, ó, acontece uma operação chamada Lunos, da Polícia Federal, que revelou supostos esquemas de corrupção envolvendo o governo maranhense na empresa de seu marido. O delegado dessa operação aqui, ele foi flagrado enviando um fax para o Palácio da Alvorada, o que trouxe a suspeita de que a operação foi gerida pela equipe do presidente para enfraquecer uma candidatura da governadora e, consequentemente, favorecer Serra, o candidato de seu partido. O que acontece depois disso? Depois disso, o grupo liderado, o Clã Sarney, o grupo liderado pelo José Sarney, a Rosiana, passaram a apoiar o Lula. E o PFL, a senadora, ela passou a ser uma das principais líderes do governo Lula no Senado. Bom, aí agora eu coloco do outro lado aqui. É o sucesso da tática petista constituída na imagem de moderação para ampliação de apoio e capilaridade. Luiz Inácio Lula da Silva já tinha sofrido 3 derrotas eleitorais, quando sempre em segundo lugar. Resposta a acusações pelo governo, em resposta a acusações pelo governo e parte da imprensa que afirmava ser o risco da eleição de Lula a causa da desvalorização cambial, ele redige a carta aberta ao povo brasileiro. Segue trechos. Abre aspas. Um novo modelo não poderá ser produto de decisões unilaterais do governo, tal como ocorre hoje, nem será implementado por decreto de modo voluntarista. Será fruto de uma ampla negociação nacional que deve conduzir a uma autêntica aliança pelo país, a um novo contrato social capaz de assegurar o crescimento com estabilidade. E aqui que é a parte importantíssima. Premissa dessa transição será, naturalmente, o respeito aos contratos e obrigações legais do país. As recentes turbulências do mercado financeiro devem ser compreendidas nesse contexto de fragilidade do atual modelo e clamor popular pela sua superação. Quando ele fala que ele vai respeitar os contratos e obrigações do país, ele praticamente diz que vai respeitar isto daqui. Isso daqui. Porque é interessante, porque a arbitragem de juros e de dívida, elas são perfeitamente. Elas são políticas, cara. Uma hora o governo fala, ó, não tem como, vai ter que renegociar, me desculpa, se renegocia. Isso aí é só. É muito mais. É a política que determina a economia, não é o contrário. Não é o contrário. Bom, então você tem a composição de forças e o resultado em primeiro turno, né? Lula 43,44%, Serra 23,19%, Garotinha 17,86%, Ciro 11,97%. Segundo turno, Lula 52.793.364 votos, Serra 33.370.739 votos. E aqui eu trago a composição partidária da Câmara dos Deputados e dos eleitos ao Senado Federal. Tá? Então é isso. Aí você tem o lançamento do Fome Zero e do Bolsa Família, né? Que junta alguns programas que já haviam no governo Fernando Henrique, amplia eles e unifica tudo num só. Não sei se fala um a um, não, acho que não tem necessidade, não. Importante até eu vou citar aqui só o CAD único, porque assim, o CAD único ele não serve só para o Bolsa Família, mas hoje em dia ele é o grande sistema de dados
de assistência social no Brasil, cara. Hoje, eu acho que sem ele não se faz nada, não se faz em termos de assistência social. É como virou uma grande base de dados, uma grande base de dados muito importante para a execução dos programas de assistência social. Aí agora a gente vai falar do escândalo do Mensalão de 2005. Tudo começa quando Roberto Jefferson foi acusado de chefiar um esquema de corrupção envolvendo os Correios, em maio de 2005. Bom, ele atribui à cúpula do PT a negociação de cargos e verbas como uma espécie de mensalidade, né? Como uma forma de manter o apoio dos parlamentares no Congresso Nacional. Ele dizia que a cooperação ficava a cargo do publicitário Marcos Valério e Delúbio Soares, que era o tesoureiro do PT. E os dois agiam sob o comando do ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, o José Dirceu. Foram meses de denúncias e investigações. A comissão da Câmara abriu um processo de cassação de Roberto Jefferson e duas comissões parlamentares de inquérito foram instauradas. O Supremo Tribunal dá início ao julgamento em agosto de 2007, 5 sessões, 38 réus, e o julgamento mais longo da história da corte, certo? 9 anos de cobertura. Bom, e aí tem até aquela discussão por que o escândalo do Mensalão não tem nenhum efeito, como você pode ver que não tem nenhum efeito eleitoral. Aquela velha máxima, it's the economist. E eu vou explicar um pouquinho isso mais à frente. Primeiro eu falo aqui o primeiro turno, 49-42, e a primeira vez, né, na história da democracia que eu já vi, eu nunca vi esse dado, que um governador, que um candidato, ele fica com menos votos no segundo turno que no primeiro, né? É muito interessante. Bom, de qualquer forma, vamos seguir. Eleições gerais de 2006. Eu coloquei aqui, primeira vez que... E falei aqui, ó, também, por que que não tem o It's the Economy Stupid? Por que que não houve nenhum impacto da CPI, do mensalão, todo aquele show sobre as eleições, por que que não teve efeito político? E coloco aqui alguns dados para tentar ilustrar isso aqui. No ano de 2003, você tem um salário mínimo que estava equivalente a 74,67 dólares. Em 2006, já foi para 160,71 dólares. Se você for pensar que a gente vive numa economia hiperindexada e que o dólar é praticamente poder de compra, aqui mais jamais que dobrou, né? É uma mudança muito grande. Uma pequena mudança no padrão de regionalização dos votos. A partir de 2006, isso é interessante, você começa a ter uma divisão norte-sul muito, muito evidente, muito clara, que as forças do petrocanismo meio que se organizaram, né? Preciso dizer que, como eu advogo, que os dois eles têm mais semelhanças do que diferenças, só que na métrica da época, porque quando você vai analisar se o tal é progressista ou tal é conservador, você tem que sempre analisar a partir de uma métrica, você não pode falar ou não é, né? Consolidação do petismo como força moderada. Coloco aqui os eleitos, a bancada, né, de eleito de 2006 e o Congresso, o Senado Federal eleito naquele ano também, né, as 27. Bom, efeito commodity sobre a economia brasileira e por que isso é muito, muito, muito importante. Bom, o boom das commodities, ou o superciclo das commodities, foi um período de forte alta nos preços de grande quantidade de matérias-primas. Estou falando de alimentos, petróleo, metais e energia, que ocorre lá no começo do século XXI, que vai de 2000, praticamente 2000 a 2014, certo? O boom ele é motivado por uma grande demanda desses materiais, principalmente pela China, que estava crescendo a umas taxas de 10% ao ano, certo? E esse ciclo beneficiou principalmente a América do Sul, África, enfim, regiões exportadoras de matérias-primas, certo? O salário mínimo passa de 80,46 no ano de 2000, quando começa esse super ciclo das commodities, e em 2011 já está em 326,35 dólares.
Então, você tem um aumento relativo muito grande no salário mínimo, né? Em poder de compra, que a gente está falando, aumento de 4 vezes, né? Só que, qual é, acaba sendo a razão pelo aumento e a razão pela derrocada depois, tá vendo? Depois eu vou falar sobre isso. Mas isso é muito importante, isso é muito importante mesmo. Então, esse aqui é um gráfico de salário mínimo em dólares. E aqui é um gráfico do preço de commodities anuais indexados. Aqui está indo de 94 a 2020, aqui está indo de 80 a 2020. A partir daqui era só projeção, tá? Então, seguindo. Olha aqui o que acontece de 2000 a 2010. Vamos aqui, ó, 2000 e 2007. Porque o que acontece aqui hoje, esse negócio? Vocês conseguem ver o que acontece? Tá, aqui está datando mais ou menos o quê? 2008. A gente já sabe o que acontece, tem aquela crise no mercado financeiro americano. Só que, se você desconsiderar esse ponto, porque ó, você vê que a curva segue, isso aqui é só uma queda pontual, que ela volta basicamente no mesmo patamar rapidamente, digamos assim. Mas, analisando esse ciclo aqui, ó, vem o que acontece, de 2000 a 2010. Tchum! Olha o que acontece aqui, de 2000 a 2010. O que eu quero argumentar é que esta curva daqui é exatamente a mesma curva que essa daqui. E a própria razão da queda, ó, tem a ver com isso daqui também. 2014, 2015, tá vendo? 2014, 2015. Então, assim, é muito complicado quando você tem uma economia na qual o poder de compra das pessoas está relacionado com o preço do minério de ferro na Bolsa de Nova York. Acaba ficando meio complicado você ter crescimento, ter estabilidade, ter distribuição, ter qualquer coisa. Porque olha como é louco os preços disso daqui. Você percebe tendências, mas olha aqui como o negócio é maluco. E se você for ver os índices mês a mês, os índices dia a dia, acontece a mesma coisa. Cada dia o barril do petróleo está diferente. Às vezes pode estar 85, pode estar 90, pode estar 110, 120. E aí, se hoje, agora que está em moda a guerra da Ucrânia, se o Putin diz alguma coisa que deixa as pessoas mais assustadas, pronto, vai para 120. Aí depois eles falam que vão conversar, que vai ter uma negociação, que vai dar tudo certo, já cai para 80. Então aí fica muito complicado mesmo. Então eu falo um pouco de crise de 2008, e os seus efeitos, ou a falta de efeitos aparentes, né, no Brasil. Bom, a princípio o Brasil não parece que vai sendo muito afetado por essa crise no sistema financeiro, uma vez que ela é desencadeada pelo mercado imobiliário. E como no Brasil você tinha um mercado financeiro e um mercado imobiliário extremamente concentrado, não tinha muito por onde dar problema. Só que o Brasil teve algumas dificuldades com exportações. E a questão da desindustrialização acabava não cedendo, uma vez que o câmbio ainda estava artificialmente valorizado. Porque o que acontece em 2008? No meio da crise de 2008, todos os países, eles derrubam a taxa de juros deles. Enquanto o Brasil, ele mantém uma taxa de juros real ainda alta, ainda bem alta. Ó, a gente vai ver aqui que mesmo a partir de 2008, ela está lá ao redor de 10%, né? Ela ainda fica ao redor de 10%. Aí aqui tem uma manchete da época. E o que o governo faz? O governo, ele mantém a taxa de juros, né, que eu falei já, anuncia a redução sobre o IPI, ele reduz os depósitos compulsórios. O que são esses depósitos compulsórios? É um dinheiro que o banco é obrigado a deixar com o Banco Central. E essa questão dos compulsórios, liberação de compulsórios, que eles chamam, também aconteceu na pandemia, quando foi uma das primeiras coisas que aconteceram, na verdade. Engraçado, enquanto o Paulo Guedes estava falando um voucher de R$ 200 para os trabalhadores informais, em 3 dias, assim, em questão de 48 horas, o governo ele anuncia 1,7 trilhão de liberação de compulsórios para os bancos, sob contrapartida de que eles iriam emprestar para pequenos empreendedores e pessoas físicas.
para passar por esse momento de dificuldade. Então, eu quero perguntar para você se você recebeu alguma proposta de algum grande banco para te ajudar naquele momento de dificuldade, porque o governo federal investiu 1,7 trilhão de dólar, de reais, perdão, nisso. Foi reais, no caso, mas 1,7 trilhão de reais. Espero que tenha ajudado. Então, a gente fala um pouco aqui sobre o governo Lula. Você tem uma queda na inflação, uma queda no desemprego, um aumento no PIB, mas você tem que entender aqui que você realmente tem uma entrada de dólares, mas que também é um pouco artificial, uma vez que todos os bancos centrais do mundo estavam praticando taxas de juros muito menores, taxas de juros reais, que eu estou falando. O que é a taxa de juros real? É a taxa de juros que você desconta da inflação. Você pega a sua taxa de juros Selic menos a inflação, isso é igual a juros real. É o juros descontado da inflação, né? Então, o Brasil ele tinha uma taxa de juros que era a maior, por exemplo, ó, aqui eu estou falando de 2010. 2010 a gente está com uma inflação de 5,91%, vamos arredondar para 6. Em 2010, aqui, ó, eu vou pegar isso aqui, ó, tá 10% ainda, né? 10% de taxa Selic ao ano. De 6 para 10, você tem 4% de juros real, enquanto os juros reais de todos os bancos centrais estava em zero ou negativo, ou menor que zero, ou uma taxa de juros mais baixa que a inflação. É isso. Então você tem uma entrada muito grande de dólares, né? Então você tem um PIB que vai de 334,17 bilhões de dólares para 2,219 trilhões de dólares. E um salário mínimo de 200 para 510. Bom, o que eu coloco aqui? Criação de um ensaio de bem-estar social em consonância, sem conflitos, né, com ideais do liberalismo econômico. Grande popularidade conferida pela melhora das condições de vida no Brasil. Baixa inflação, que ficou controlada pela redução do desemprego, constantes recordes na balança comercial. Na gestão do presidente Lula, observou-se o recorde na produção da indústria automobilística em 2005, maior crescimento real do salário mínimo e redução do índice de Gini. Eu grifo aqui índice de Gini porque ele é um coeficiente muito importante, interessante de se explicar, né? Ele por ser um coeficiente, né, ele é um índice, ele vai de 0 até 1. Sendo zero, ele mede desigualdade de renda de um determinado país ou de uma determinada região. Você pode aplicar para qualquer coisa. Bom, o cenário zero, que o índice daria zero, seria um cenário virtual, né? No qual todas as pessoas têm exatamente a mesma renda, dividem exatamente a mesma fatia do produto interno nacional, é isso. E do outro lado, você tem um cenário que é o 1, no qual uma pessoa detém todo o patrimônio, todo o PIB do país e o resto não tem nada, certo? O Brasil, ele tem, de fato, uma redução no coeficiente Gini, que começa em 2000 e vai até 2010, só que continua ainda um dos índices mais pornográficos do planeta. Ainda é uma das 15 economias mais desiguais do mundo. Pensar em grande democracia, em uma grande economia em G20 é de longe a mais desigual, de longe mesmo. Você tem a América Latina já é um pouco mais desigual que a média. Você tem só dois polos que a desigualdade é extrema, assim, que é a América Latina e a África Subsaariana. Mas o Brasil ainda compete entre esses lugares de maior desigualdade ou que tem a maior desigualdade. É muito interessante, tem suas raízes históricas também, preciso pensar sobre isso. Eleições presidenciais de 2010. Segundo o artigo da agência Reuters, ambos candidatos ofereciam pouco risco à estabilidade econômica do país. Seriam capazes de manter o superávit, pagar a dívida pública, reduzir taxa de dívida no PIB e tudo isso. Bom, José Serra estava na frente das pesquisas na corrida eleitoral, porque as pessoas também não conheciam a Dilma Rousseff, que era então ministra da Casa Civil do governo Lula. Em 2010, ele já chega na máxima histórica de aprovação que o presidente já teve, 87%. Duas principais coligações, PT, PMDB, PDT, PCdoB, PSB, PR, PRB, PSC, PTC e PTN, e PSDB, DEM, PPS, PMN, PTdoB e PTB. A Marina Silva, ela é dissidente, né, do Partido dos Trabalhadores, que sem nenhuma coligação partidária, isso também não estava sendo muito previsto nas pesquisas, estava dando 5% para ela de intenção de voto, chega com quase 20% e ganha no Distrito Federal.
E aí você tem esse resultado aqui de primeiro turno. Dilma, 47%, José Serra, 33%, Marina Silva, 19%, Plínio de Arruda Sampaio, 1%. No segundo turno, Dilma Rousseff ganha por 56,05%, José Serra, 43,95%. Aí eu falo um pouco da organização, composição, né, do Congresso de 2010, e a minha maior mentira da nova democracia aqui é esta daqui. Porque você falar pior do que tá não fica em 2010, hoje envelheceu muito mal, porque hoje parece uma piada. Aí eu falo o início do sentimento de malese. O que é a malese? É o mal-estar. Um mal-estar com o establishment político. Por que é esse mal-estar? Vamos lá. No ano de 2010, Tiririca é eleito deputado federal mais votado da história, na data, com um pouco mais de 1,3 milhão de votos. Uma campanha descontraída e frases de cunho de establishment como pior que tá não fica, ou você sabe o que faz um deputado federal? Eu também não, vote em mim que a gente descobre. O fenômeno Tiririca pode ser visto como o princípio de uma crise de representatividade do establishment político, que também ocorreu em outros lugares do mundo e explicaria parte dos movimentos seguintes. Eu coloco aqui a composição, né, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, e, e eu acho que é o meu último slide de hoje, porque o próximo já é isso aqui que eu não vou falar hoje. Então, é isso. Muito obrigado e até mais.